Sejam bem-vindos! O Bendita Resenha está no ar. Hoje vamos conversar sobre o aspecto da alma não tratada pelo Espírito Santo. Vem comigo! Nós estamos com uma série de vídeos e eu aconselho a você a ir lá no histórico, né? E verificar que nós estamos tratando aspectos da tricotomia. O que é a tricotomia? É o ser humano em três partes, baseados em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz que o Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Já conversamos sobre o aspecto do corpo e agora nós estamos conversando sobre o aspecto da alma. Lembrando que por uma questão didática nós estamos separando. Mas o ser humano, ele é um ser integral. Ele é um ser como a espiral, uma coisa que está interligada à outra. Não é separado como se fosse uma gavetinha, tá bom? Então vamos lá. A alma tem a ver com o nosso psique, com a nossa vontade, com os nossos sentimentos, com as nossas reações e ações, tá? Então, existe aspecto não tratado da alma que a gente precisa estar refletindo e aplicando princípios e verdades bíblicas para que a gente venha ter saúde, para que a gente venha ter um bom relacionamento com Deus. Então vamos lá. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, o primeiro aspecto do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 é: seguindo a paz com todos. Uma alma tratada é uma alma que ela não vive brigando com todos, não vive discordando com todos. Se você é uma pessoa que tem problema com todo mundo, tem problema com a família, tem problema no trabalho, tem problema de relacionamento na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, problema com parente, com amigo. Nunca ninguém te compreende. Liga o alerta. Liga o alerta. Por quê? Porque o princípio da palavra diz que nós temos que seguir a paz com todos. Que a contenda, a guerra, a discórdia, isso faz parte de aspectos da alma não tratada. Então a gente precisa ligar o alerta. Por que eu estou agindo e reagindo assim? Eu acredito que nessa jornada, conforme a gente for compreendendo os princípios e os valores bíblicos e aplicando eles na nossa vida, a gente vai conseguir ferramentas para poder seguir essa santificação que Deus nos chama. A gente vai ter um relacionamento saudável com as pessoas que nos cercam e a gente vai conseguir ter um relacionamento profundo com Deus. Então aqui diz o seguinte no versículo 14: segui a paz com todos e a santificação. Deus nos chama para um processo de santificação. Esse processo, ele é contínuo até nós morrermos. Ah, mas eu tenho certeza da minha salvação. Ah, eu fui salvo. Tá tudo bem, eu já estou com Cristo. Não, não, não. Porque diz assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não buscar esse processo de santificação na sua vida, que relacionamento você vai ter com Deus? Porque Deus, ele nos chama para uma comunhão, para um relacionamento o tempo todo. Cristo morreu na cruz para nos salvar e ser Senhor e Salvador da nossa vida
para que possamos ter acesso ao Pai, possamos ter comunhão com Deus, para que o Espírito Santo venha falar ao nosso espírito e assim a gente possa ser renovado, ser santificado, podermos aplicar essas verdades maravilhosas na nossa vida e trazer saúde, trazer vida em abundância. Então a vida em abundância, ela vem na medida que vivemos e obedecemos à palavra de Deus. Então ninguém verá o Senhor, ninguém vai ter uma comunhão real e genuína com Deus se eu não busco a santificação. Só que às vezes a gente acha que buscar a santificação é ir de segunda a domingo na igreja, é ir em todos os congressos, é ir ao monte, é jejuar, é orar. Será que é só isso? Será que é só isso? É claro que você ter uma vida ativa na igreja, você servir os irmãos, você estar envolvido no ministério, envolvido na igreja, você participar de congressos, se alimentar da palavra, ser ministrado, renovado, isso é importante para o nosso crescimento. Mas muito mais que isso, é fazer o que Jesus nos ordenou. Vai até teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, porque em secreto Deus te ouvirá. Mas lá, no teu quarto em secreto, você vai ter que refletir. Você vai ter que ver e pedir ao Espírito Santo para te convencer do pecado, porque no Evangelho de João diz que o Consolador nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, que é o Consolador, o Espírito Santo, vem me convencer do pecado. Mostra o caminho errado que eu estou seguindo. E o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos mostra. Eu já vivi essa experiência. Mais de uma vez. E aqui diz o seguinte, que sem santificação, sem rever a rota e botar a rota novamente para o caminho, para os princípios que Deus está apontando, a gente não vai ver a Deus, a gente não vai ter comunhão com Deus. Aí às vezes a gente não entende por que as nossas orações não são respondidas, por que a gente não sente o toque do Espírito Santo, por que a gente se sente distante de Deus. Então a gente precisa buscar compreender isso. E aí ele diz assim, atentando diligentemente, ou seja, atente de uma forma perseverante, atente com muita perseverança, com muita constância, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Essa graça transformadora, essa graça que nos alcança, graça que foi conquistada por Jesus na cruz, para que ninguém se separe dessa graça. Ou seja, a gente pode, como eu estou falando, se apartar, se afastar de Deus, se sentir longe, distante, fraco na fé. E aí ele diz assim, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que é a raiz de amargura? Se dentro de um relacionamento, porque nós somos seres humanos que convivem com outros seres humanos, nós somos ser social. A gente interage o tempo todo, seja na rede social, seja pessoalmente, a gente interage. E nessa interação, há conflitos, há situações em que você não é 100% compreendido. Há situações que nem sempre a sua vontade ela é feita, nem sempre a sua ideia ela é aceita. E muitas das vezes, nessa relação com o outro, há momentos em que o outro pode usar palavras que nos magoam. Ou podem ter ações que nos magoam. Por exemplo, uma pessoa que trai a outra. Não no sentido só do casamento, né? Traição no namoro, traição no noivado, no casamento. Não, às vezes uma traição no trabalho. Alguém que te traiu dentro da igreja, agindo com falsidade, sorrindo para você e por trás falando mal. Fofoca a seu respeito.
atitudes de, às vezes, o outro ser extremamente grosseiro e pesado no falar. Então, atitudes de mesquinhez, de não compartilhar ideia, não compartilhar o pão, não compartilhar de ajuda, a falta de misericórdia, o egoísmo, são coisas que nos magoam. Tudo aquilo que nos magoa, a Bíblia diz que é o que eles chamam de raiz de amargura, ou seja, que nos leva a um sentimento de amargura. O que é esse sentimento de amargura? É quando você fica triste, aborrecido, irritado, irado em algumas vezes, dependendo da intensidade e da gravidade da situação, né? Aquele sentimento de injustiça. E quando a raiz de amargura ela brota, ela perturba a gente. Como é que perturba, Miriam? Aquela situação não sai da sua cabeça. Você não pensa em outra coisa. Você só fica pensando naquele problema, naquela situação, naquele problema, naquela pessoa, ou naquele contexto que aconteceu. Só pensa nisso, pensa. E aquilo começa a te perturbar. E na medida que aquilo te perturba, o que normalmente a gente faz? A gente é um ser social. O que a gente faz? A gente vai e fala com uma pessoa. E fala com outra. E fala com outra. O nosso impulso é desabafar aquele problema, desabafar aquela situação que muitas das vezes envolve outra pessoa, que às vezes com quem a gente está conversando conhece aquela pessoa. E aí a gente contamina. A gente contamina. A gente fala tanto daquilo que a gente se sentiu injustiçado, fala tanto do erro do outro, que o outro, ao ouvir aquilo e captar aquilo, ela fica mexida com a situação e toma as suas dores. Então não aconteceu nada com aquela pessoa com quem você compartilhou. Mas aquela pessoa toma as suas dores e deixa falar com a outra pessoa também. Ou então aquela pessoa toma as suas dores e começa a olhar de mau jeito para aquela pessoa. Aí você começa a contaminar. E isso nos afasta de Deus. Isso é muito sério. Mas, poxa, eu não vou desabafar com ninguém. Poxa, eu não vou poder compartilhar aquilo que fizeram de mal comigo, aquela injustiça. Veja bem, a gente precisa ter uma clareza aqui. Tá? Se eu compartilhar com esse alguém tem a maturidade para filtrar. Esse alguém tem a maturidade para conseguir filtrar e não se deixar envolver pelo meu problema? Ou eu vou compartilhar já na intenção dessa pessoa tomar as minhas dores? Ou eu vou compartilhar para que todos tenham pena de mim? Porque existe um aspecto no comportamento humano das pessoas, às vezes, sentirem a necessidade de se vitimar frente à adversidade que está vivendo. Que é uma forma dela achar que assim ela vai estar sendo cuidada, vai estar sendo amada, vai estar sendo cercada por pessoas. Muitas das vezes você pode estar sendo cercada por pessoas sem precisar se vitimar. Sem precisar falar da outra pessoa. A gente precisa ter ética nas nossas palavras. Às vezes a gente, na nossa relação com a nossa liderança, seja chefe, um patrão, chefe, pastor, padre, um líder de célula, a gente pode ter uma divergência, a gente pode ter uma discordância, mas se eu ficar falando com todo mundo ali, eu vou contaminar essas pessoas contra esse líder. E eu vou estar gerando um problema muito maior. Deus nos chama a sermos pacíficos. Bem-aventurados os pacificadores. Nós precisamos ser pacíficos.
Então, se eu tiver que compartilhar o meu problema para que essa pessoa possa me aconselhar, possa me ajudar, que seja uma pessoa madura. Que seja uma pessoa que saiba manusear bem a palavra de Deus. Que seja uma pessoa que consiga se colocar neutra. É claro que nas relações sociais não existe a neutralidade em si, mas que ela consiga fazer uma separação, não se envolver e não tomar as suas dores. Porque a gente precisa buscar ajuda, muitas das vezes. A gente precisa sim buscar ajuda. Mas a gente tem que tomar cuidado de não estar incitando os outros e colocando mais lenha nessa fogueira. Porque aí a gente não resolve o problema. A gente aumenta a proporção daquele problema. Então, algumas dicas eu vou estar colocando. A primeira dica. 1 João 1, 9 e 10 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira coisa, a gente precisa confessar nossos pecados. Numa divergência, não existe só um lado errado. Geralmente, os dois lados erram. Ah, mas eu estou dentro da minha razão. Mas será que você perdeu a paciência? Você explodiu? Porque na medida que você utiliza um tom de voz errado, uma postura errada, você errou também, mesmo estando na razão. E diz assim, no versículo 10 de 1 João, diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então a gente primeiro precisa reconhecer e assumir que erramos. E o outro ponto, perdoar. Sobre esse assunto, pecado, pedir perdão, perdoar, eu posso estar conversando em outro vídeo. Coloca aí nos comentários se você gostaria de aprender ou aprofundar sobre esse tema. Esse é o ponto. Reconhecer o erro, pedir perdão e perdoar. O outro ponto, ter a ética de não incitar as outras pessoas mediante o problema que você está enfrentando. A gente tem que ter cuidado, nossos irmãos, com as nossas palavras e com quem falamos. Teve uma vez que eu me magoei com a minha liderança. Quem nunca, né? E aí eu tinha amigos muito próximos e aí compartilhei com um, compartilhei com outro. E uma vez eu fui ao meu quarto, fechei a porta e pedi: Espírito Santo, convence-me do meu pecado. E Deus me trouxe a esse versículo, que a raiz da amargura, ela contamina. E ali eu comecei a pedir perdão a Deus pelo meu erro, e eu fui a cada amigo pedir perdão por isso. Meus irmãos, eu me magoei com o meu líder. E eu sei que de alguma forma eu contaminei você. Não se envolve nesse problema, nessa situação, não. Eu quero pedir perdão. Porque essa raiz de amargura que brotou no meu coração te contaminou. Perdoa, minha amiga, pela minha atitude. Perdoa, meu amigo, por essa minha atitude. Eu fui em cada amigo meu que eu compartilhei e pedi perdão. E eu falei: não se envolva nessa situação. Ore por mim. Ore pelo meu líder. Mas não se envolve. Eu não quero te contaminar com esse problema. E isso é um passo de maturidade de fé. Vocês entendem? Então, assim, eu tô falando para vocês uma coisa que eu fui confrontado pelo Espírito Santo, e isso trouxe saúde para minha alma. Isso trouxe maturidade para minha vida. E assim eu pude aplicar em várias situações. Pude ter mais cuidado no meu falar, na ética. Então, fica aí para nossa reflexão e para nós revermos a nossa rota. Porque errar é humano, todos nós erramos. Quem não tem pecado é mentiroso. A gente não pode só ser 100% certo na situação. Eu espero que esse vídeo possa, de alguma forma, ter contribuído para o seu crescimento. E obrigado por você estar até aqui. E até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.